Vamos abrir juntos nossas Bíblias em João capítulo 15. João capítulo 15. Nós vamos ministrar toda essa perícope aqui do versículo 1 até o versículo 17. Mas eu quero ler nesse primeiro momento apenas 2 versículos chaves aqui com vocês. O primeiro versículo que nós vamos ler é João 15, 8 e depois João 15, 16. Você encontrou, amém? Se você não achou, você vai olhar aqui no telão, se tiver sem Bíblia aí, para acompanhar conosco. Diz assim, João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Agora o verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém? Feche os olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de estar diante dela. Pedimos que Tu abra nossa mente, nosso entendimento, nossa compreensão, e que Tu fale ao nosso coração na noite de hoje, para que saiamos daqui alimentados, renovados, revigorados, abençoados, agraciados por Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a ser praticantes da Tua palavra e não só ouvinte, e que Tua graça, o Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Nós oramos em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui faz parte das últimas instruções, digamos assim, ou os últimos sermões que Jesus pregou e ensinou os seus discípulos. E especificamente esse capítulo 15 também faz parte, é um dos 7 eu sou de Jesus. Jesus fazendo um link com o nome, com a revelação do nome de Deus no Antigo Testamento, no Evangelho de João nos apresenta 7 eu sous. E aqui é quando Jesus se identifica com a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E é interessante a colocação de Jesus, porque ele usa o adjetivo verdadeira junto com a videira. Por que Jesus faz isso? Da ideia de que existe alguma outra videira, e de fato existe. Na verdade, em textos como o Salmo 80, como Isaías 5, nós vemos Deus chamando de Israel de videira, dizendo que Israel é a sua videira. Mas Israel falha no propósito de glorificar a Deus diante das nações, de levar a glória de Deus para as nações. Então, Jesus vem, se faz homem, encarnou, habitou entre nós, e ele não falha na sua missão. Pelo contrário, celebramos aqui o cumprimento da missão de Cristo. Ele deu a sua vida para o resgate da humanidade, ele entregou sua vida por amor a nós, e ele disse ao entregar a sua vida que estava consumado, e de fato estava. A cédula de dívida que era contra nós foi anulada, foi rasgada, e como se não bastasse, ao terceiro dia, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mal, e ele ressuscitou e continua vivo entre nós. Aleluia por isso. Então, Jesus sim cumpre o propósito de glorificar o nome do nosso Deus, do Pai em todas as nações, e por isso ele se identifica como a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Mas nessa identificação, ele também coloca nós como seus ramos, ele coloca o Pai como lavrador. E aqui nós vamos ver nesse texto, que um dos desejos de Jesus é produzir frutos através da vida dos seus discípulos. O foco de Jesus, ou a estratégia de Jesus, vamos dizer assim, em primeiro lugar, que eu gostaria de destacar, é que a estratégia de Jesus é frutificar por meio dos seus discípulos. Jesus poderia ter escolhido outra forma de o fazer. Jesus poderia ter escolhido outra estratégia,
Mas se você olhar para o ministério de Jesus, você verá que a estratégia, que o plano de Jesus sempre foi se mover por meio dos seus discípulos, sempre foi pessoas, sempre foi líderes, e Jesus não tinha um plano B para isso, mas a sua estratégia foi treinar os seus discípulos, foi gerar discípulos, e através da vida dos seus discípulos, frutificar, gerar frutos, e assim glorificar o nome do Pai em todo momento e em todo tempo. Então a estratégia de Jesus, queridos, é frutificar através das nossas vidas. A estratégia de Jesus é frutificar por meio dos seus discípulos. Jesus, ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor cuidadoso que trabalha essa videira, mas nós somos os ramos pelo qual a frutificação irá acontecer. A essência virá de Cristo, a seiva virá de Cristo, mas é através das nossas vidas que Cristo vai produzir frutos e o nome do Pai será glorificado em todo momento. Então o texto já vai nos deixar claro que nesse processo nós não produzimos frutos de nós mesmos. Nós não produzimos frutos dos nossos esforços, nós não produzimos frutos da nossa maneira de fazer as coisas, da religião, da pressão, do peso, mas nós produzimos frutos a partir da seiva de Cristo que flui em nós e através de nós. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e o ramo de si mesmo não produz fruto, mas ele produz fruto a partir da essência de Cristo, a partir da presença de Cristo, a partir da vida de Cristo em nós, que nós produzimos esses frutos. Então, o propósito de Deus, a estratégia de Deus é frutificar através das nossas vidas. E aí o texto nos apresenta duas varas diferentes. Ele fala de uma vara seca, sem fruto, sem vida, mas de alguma forma essa vara seca ainda suga energia da videira. Nós costumamos falar, eu já vi essa expressão, não sei se em Minas é comum, mas chama-se aqueles galhos que não têm fruto, chama de ladrão inclusive, porque ele não produz fruto. E aí normalmente você tem que cortar, podar, tirar fora aquele ladrão, porque tudo que ele faz é roubar a energia daquele pé, daquela árvore. Ele rouba os nutrientes, mas ele não frutifica, ele não produz fruto. Assim é a vara seca, ele tem até a aparência de estar morta, mas ainda extrai alguma coisa da videira, ainda puxa alguma coisa da videira, mas não há um propósito, não frutifica, não dá fruto, não floresce. Essa vara seca, o texto está dizendo que ela é cortada pelo Senhor e ela é lançada no fogo, ela é jogada fora. Meus irmãos, essa vara seca representa crentes, cristãos, homens, às vezes mulheres que estão até de alguma forma conectado na videira, mas eles estão desfrutando ou cultivando um relacionamento parasita com Jesus. Eles estão apenas buscando a Jesus pelo que Jesus pode lhes oferecer. A sua busca por Cristo, ela é interesseira, ela se baseia numa busca egoísta, numa busca voltada para si mesmo. Quem sabe tem problemas, tem lutas, tem dificuldades, tem sonhos, tem ambições, e aí de uma forma muito egoísta, essa vara se relaciona com a videira. De uma forma muito egoísta, esse crente se relaciona com Cristo, tentando auferir de Cristo coisas para si mesmo, para o seu próprio benefício, para o seu próprio bem-estar, pois esta vara é uma vara seca. Em algum momento, queridos, ao se apresentar diante de Cristo na eternidade, ele vai dizer: eu não conheço vocês. Não houve uma relação de comunhão, não houve uma relação de intimidade, mas houve uma relação parasita, em que você visava os seus interesses pessoais, em que você
visava suas ambições pessoais e você usava Cristo, a videira, para isso. Meus irmãos, não é esse tipo de relação que Jesus quer que nós tenhamos com Ele. Ele não deseja varas secas na sua videira, Ele não deseja pessoas infrutíferas, pessoas sem destino, sem propósito, sem objetivos, mas pelo contrário, a segunda vara é justamente a vara que frutifica, é aquela vara que ela extrai os nutrientes da videira, ela tem a vida de Cristo nela, ela tem a intimidade com Cristo, ela tem o relacionamento com Cristo, e ao extrair os nutrientes de Cristo, ela não faz visando os seus desejos egoístas, mas ela já entendeu que o seu propósito de vida é além de si mesmo, é gerar frutos para a glória do Pai, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então a sua vida, o seu objetivo de vida não é extrair coisas para o seu próprio deleite, mas é que a sua vida glorifique a Deus, é que a sua vida gere frutos para Deus, é que a sua vida transborde a presença de Cristo, de forma que os frutos sejam evidentes e pessoas sejam impactadas e agraciadas por isso. Não existe espaço para uma visão egoísta no meio do reino de Deus. Na videira não somos nós que somos glorificados, porque o fruto não é de nós mesmos, mas o fruto tem a ver com a presença de Jesus em nós. E Jesus quer nos fazer florescer, Jesus quer nos fazer frutificar para a glória do seu nome, para a glória de Deus Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja conhecido. E por isso nós temos um propósito, nós fazemos parte da estratégia de Cristo, nós frutificamos para a glória de Deus, nós frutificamos para a glória de Deus. Só que é interessante que esse ramo, esse galho que frutifica, que somos nós, ele também é podado. E o texto diz que ele é podado para que ele gere mais frutos. Ele é podado para que seus frutos sejam melhores, para que seus frutos sejam mais abundantes. Meus irmãos, se disseminou no meio cristão às vezes um falso evangelho. Um evangelho que às vezes propõe conforto, propõe estagnação, propõe que a pessoa fique tão confortável com a vida terrena que ela perde noção dos seus propósitos eternos. A proposta do evangelho, ela é uma proposta de desconforto em certo sentido. Não estou falando que a bênção de Deus não nos alcança, claro que nós nos deleitamos, desfrutamos em tudo que Deus faz por nós, independente das circunstâncias que nós estejamos, tendo Cristo, nós somos satisfeitos. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou te dizendo que a proposta do evangelho, ela nos gera desconforto, ela não deixa com que a gente estagne, porque aquela pessoa que parou de crescer, ela começou a diminuir e não percebeu. A proposta do evangelho é de crescimento constante, é de amadurecimento. Deus está produzindo em nós filhos e filhas maduras, pessoas que multiplicam, pessoas que reproduzem, pessoas que frutificam. E por isso o evangelho está sempre nos puxando, está sempre gerando em nós aquele desconforto santo. E se você é crente há mais tempo, você sabe do que eu estou falando, porque é domingo após domingo, em que talvez você já está até orando, mas o Espírito fala com você: eu quero mais de você, eu quero que você ore um pouquinho mais. Quem sabe você está até lendo a Bíblia, mas o Espírito te chama para mais perto, Ele quer que você cresça, que você se aprofunde. E eu não estou falando numa ótica
pesada, numa ótica difícil, mas eu estou falando do crescimento que o Espírito gera em nós. Você se converte e começa aquele processo de santificação, os pecados vão sendo deixados, mas conforme você cresce na fé, isso não acaba não, pelo contrário, agora a limpeza vai ficando mais fina, as coisas vão sendo exigidas um pouco mais, e o Espírito vai produzindo limpeza, ele vai podando, ele vai lapidando, ele vai gerando crescimento, para que a gente dê fruto, e dê fruto de cada vez mais qualidade, queridos, cada vez mais qualidade. Então o Evangelho, queridos, propõe essa poda, propõe essa limpeza. Não é que você produziu um fruto e pronto, agora acabou, está tudo bem. Se você ainda arrebatado não foi, é porque existe ainda um processo de limpeza acontecendo, de poda acontecendo. Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance. Presta atenção, se você já tem anos aí de caminhada, você não pode parar de crescer, você não pode parar de avançar, você não pode parar de frutificar, você não pode olhar para trás e pensar assim: não, eu já ganhei muita gente para Jesus, eu já trabalhei bastante para Jesus, agora deixa os outros, agora deixa os próximos. Não, esse tipo de argumentação não cabe na perspectiva bíblica, não cabe no povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus. Nós somos um povo como Caleb, que com 80 anos sobe para conquistar a terra da promessa. Nós somos um povo que Deus renova as forças, que Deus renova o ânimo. Nós somos o povo do Espírito Santo, que os velhos sonhariam e os jovens têm visões. Nós somos um povo que não para de crescer. A poda, ela continua, o crescimento continua, a limpeza continua, e Deus faz em nós e produz em nós frutificação e multiplicação do fruto. Então você precisa ser uma vara com propósito, você precisa ser uma vara que glorifica o Senhor, você precisa ser uma vara que frutifica. A tua vida, a tua relação com Cristo não pode ser uma relação parasita, em que você só vem para Jesus atrás de algo para o seu benefício. Não, existe mais na sua vida. Deus quer frutificar a sua vida, Deus quer gerar frutos através de você, Deus quer glorificar o nome de Deus através daquilo que Ele faz na sua vida e por meio da sua vida. E a receita para nós discípulos, a estratégia de Jesus é frutificar através da gente. A receita para nós discípulos é permanecer em Cristo. A gente pensa que é complicado e não é. A receita, ela é simples, é permanecer em Cristo. O verbo permanecer aqui nesse capítulo aparece 11 vezes. Ele é o coração desse texto. Permanecer não tem a ver com ficar parado, com estagnação, mas tem a ver com continuar conectado na videira, com continuar fluindo na videira, com continuar cultivando uma vida de comunhão, de intimidade, um relacionamento profundo com a videira. Jesus deixa claro aqui para eles a respeito desse processo de frutificação. Jesus diz assim para eles: sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, nós temos a capacidade de complicar as coisas às vezes. Nós achamos que é no nosso esforço que a gente vai frutificar. Nós achamos que é talvez no nosso legalismo que nós vamos frutificar. Nós achamos que talvez é nas nossas práticas religiosas que nós frutificamos, quando na verdade a proposta do Evangelho é mais simples do que tudo isso. É estarmos ligados em Cristo Jesus, que é a videira, é estarmos conectados nele, é termos comunhão com ele, é conversar com ele, é levantar com ele, é se deitar com ele, é tomar café com ele, é almoçar com ele, é ir trabalhar com ele, é voltar do trabalho com ele, é estar em família com ele, é cultuar com a presença dele, é estar ligado, é permanecer em Cristo Jesus. E aí, quando você está ligado, quando você permanece em Cristo, a seiva de Cristo passa para a gente.
Não somos nós que libertamos ninguém, não somos nós que curamos ninguém, não somos nós que transformamos ninguém, não somos nós que conseguimos ganhar alma, não é a nossa habilidade, mas é a seiva de Jesus em nós, é a presença de Jesus em nós. Não somos nós que vencemos o nosso temperamento, não somos nós que mudamos o nosso caráter, não somos nós que alteramos os nossos comportamentos, mas é a presença de Jesus em nós, é a seiva de Jesus em nós, é Cristo quem liberta, é Cristo quem transforma, é Cristo quem cura, é Cristo quem sara, é a presença de Jesus em nós. Então a receita para a gente é muito simples. Permanecer em Cristo. A vara tem que estar ligado à videira. A vara precisa estar conectado à videira. E o permanecer em Cristo, queridos, envolve o permanecer na palavra. Há uma ênfase nessa perícope aqui da palavra. Nós precisamos permanecer na palavra, porque a palavra, ela é a revelação de Deus a nós, ela revela a essência de Deus, o caráter de Deus. O próprio Cristo é a palavra encarnada. E ele diz que quando nós permanecemos na palavra, algumas coisas acontecem. Eu vou destacar os versículos para você. O primeiro, versículo 3, diz que uma limpeza acontece em nós. Nós somos limpos pela palavra de Deus. Conforme você se relaciona com a palavra de Deus, você vai sendo limpo. A poda acontece por meio da palavra. E nós vamos sendo podados, lapidados, limpos, transformados por meio da palavra de Deus em nós. E isso nos capacita a termos frutificação aumentada, alargada e aperfeiçoada. Segunda coisa, quando nós permanecemos na palavra, nós temos respostas de oração. Versículo 7 diz assim, olha aqui. Se alguém permanece em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. O que quiserem será feito. Quando você permanece na palavra, você tem a oração respondida. E isso é muito fácil de entender logicamente, porque se você permanece na palavra, você não vai orar nem vai pedir nada contrário à palavra. E o problema às vezes das orações é porque nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para gastar nos nossos próprios desejos e deleites. Agora, se você pede alinhado ao coração de Deus, alinhado à palavra de Deus, alinhado aos propósitos de Deus, você pode pedir o que você quiser, que Deus vai responder a sua oração. Quando nós permanecemos na palavra, nós permanecemos no amor. O verso 10 fala isso. Ele diz assim, ó, se vocês guardam os meus mandamentos, que é a palavra, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Meus irmãos, Deus é amor. Se nós nos enchemos da palavra de Deus, se nós conhecemos mais a Deus, nós começamos a nos encher do amor de Deus e a permanecer no amor de Deus. Amor este que não é um amor de sentimentos, o amor este que não é um amor de emoções apenas, mas é um amor de ação, de decisão, de atitude. Não tem amor maior do que esse que nós celebramos nessa noite. Cristo deu a sua vida por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Isso é um amor de atitude, é um amor de ação, é um amor sacrificial, é um amor que se dá pelo outro, pelo próximo. Não tem como fazer isso se o amor de Deus não estiver em nós. Se o amor de Deus não estiver em nós, nós somos partidaristas, nós somos tendenciosos, nós somos rancorosos, nós somos vingativos, nós somos dados aos conflitos, às contendas, mas com o amor de Deus em nós, nós perdoamos, nós estendemos as mãos, nós ajudamos, nós amamos os diferentes, nós auxiliamos e nós promovemos assim o reino de Deus. Quando nós permanecemos na palavra, nós temos amizade com Cristo. Verso 14 ele diz assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós permanecemos nela, nós nos tornamos amigos de Deus. E aí o verso 15 ele diz: eu não chamo vocês mais de servo, mas de amigos, de amigos. Não é possível, queridos, ter fruto na vida sem um relacionamento com Cristo.
Cristo não quer apenas trabalhadores, Ele não quer apenas servos, mas Ele quer que nós sejamos amigos que permanecem, pessoas que conhecem o seu coração, pessoas que desfrutam das suas revelações, pessoas que vivam a sua vida nesse mundo, nessa terra. Então nós precisamos permanecer. A receita do discípulo é muito simples: permanecer. Pastor, mas isso, aquilo que eu não permanece em Cristo. Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele nos transforma, Ele nos ajuda. Não tem como não estar em Cristo, ou não tem como estar em Cristo e não frutificar. Não tem como estar em Cristo e não crescer. Não tem como estar em Cristo e não ser santificado, aperfeiçoado, curado, liberto, sarado. É a essência de Cristo em nós que nos muda, que nos transforma e que nos faz frutificar de forma a glorificar o nome do Senhor. Você não pode ser aquela vara seca que vem pegar só uma bitadinha de Cristo e vai embora. Você precisa ser a vara que permanece em Cristo e recebe de Cristo tudo o que é necessário para frutificar, tudo o que é necessário para crescer. O resultado, queridos, dessa relação Jesus-discípulo são frutos que glorificam o Pai. Verso 8 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O fruto, queridos, é a evidência da vida de Cristo em nós. O fruto evidencia a presença de Jesus em nós. E esse fruto, ele se expressa em 3 dimensões diferentes. Primeiro, ele se manifesta através da transformação do nosso caráter, que é aquilo que nós chamamos, ou que a Bíblia chama, melhor dizendo, em Gálatas 5, 22 e 23, do fruto do Espírito. A presença de Cristo em nós, a seiva de Cristo em nós, o Espírito Santo produz em nós o fruto de transformação, de vida, de caráter. E aí nós temos lá várias características desse fruto, como bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e por aí vai. O fruto do Espírito. Então o primeiro fruto que nós recebemos, ou a primeira dimensão desse fruto, dessa seiva de Cristo em nós, é uma transformação a respeito de quem nós somos. Se você era nervosinho, você para de ser nervosinho. Não é porque você não tem essa tendência, mas é porque agora você tem um domínio próprio, você tem a presença de Cristo em você. Se você era rancoroso, agora você aprende a perdoar. E não é porque você não sente mais a dor de ser ferido, mas é porque agora a seiva de Cristo, que é aquele que nos perdoou, está em nós. Se você falava sem pensar, se você falava mal das pessoas, você pensava mal, tinha um coração talvez maldoso para com os outros, agora você começa a desfrutar de bondade, você começa a ser bom, você começa a desejar o bem, querer o bem, porque a presença de Jesus está em você. O que não é normal é você estar 20 anos de caminhada e continuar ruim. É isso que está errado, queridos. O errado não é a pessoa ser transformada, o errado é a gente continuar do jeito que chegou. Porque essa presença de Jesus está em nós, ela nos transforma, ela nos liberta, ela nos restaura, ela nos muda. O segundo fruto que nós percebemos aqui no verso 12 é o amor prático. É que nós somos capazes de amar uns aos outros. Depois que a gente está na igreja, fica normal a gente entender esse negócio do amor, de amar um ao outro. Mas isso não é natural, queridos. O mundo não compreende isso não, o mundo não entende isso não. Como é que uma pessoa toda tranqueira chega na igreja e um povo aqui abençoado de Deus ama essa pessoa, tira os carrapichos, ajuda essa pessoa a levantar, busca essa pessoa lá no fundo do poço, no buraco, caminha com ela, acredita nela, investe nela, ajuda essa pessoa, aí essa pessoa vai, cai, trai,
fere, machuca, e a gente continua amando, continua acreditando, continua orando, continua chorando diante de Deus, continua intercedendo por essa pessoa. Não existe nada de natural nisso. O mundo não compreende isso, porque esse amor é o amor de Deus em nós, e nós somos capazes de praticar esse amor. Isso é um fruto da presença de Jesus em nós, porque nós estamos fazendo exatamente o que Ele fez. Ele olhou para todos nós que gritávamos ali, crucifica-o, e Ele disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele acreditou na gente na planta ainda. A gente estava na planta, aquele projeto que não tinha saído do papel ainda. Mas Ele sabia do que Ele podia fazer na nossa vida e através de nós. Ele acreditou em nós, queridos, quando ninguém acreditou. Ele nos deu valor quando não tínhamos valor algum. E assim como Ele nos amou, nós somos ensinados por meio da sua presença em nós a amar as outras pessoas. Mas também há um fruto de multiplicação de discípulos. Também há um fruto de salvação de almas. E isso fica muito evidente no versículo 16, porque ele fala de frutos que permanecem. Ele diz assim: olha, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e eu os designei para que vão e deem fruto. Percebe a semelhança com a grande comissão? Ide e fazer discípulos, vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Perceba que há também um fruto de multiplicação de discípulos, de salvação de almas, de salvação de pessoas, de salvação de famílias, de salvação de vidas. Deus também nos chamou para frutificar em outras pessoas, para frutificar em outras vidas, para a glória do nome do nosso Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através de nós. O Pai é glorificado quando o mundo vê Cristo em nós, queridos, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através da nossa pregação, do nosso testemunho, dos nossos relacionamentos. E o fruto, queridos, glorifica o Pai, porque o fruto revela o trabalho da videira, da árvore. A árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos. E o fruto não é o fim em si mesmo, mas ele serve para glorificar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Frutos permanentes que adoram o nome de Deus. E não tem a ver com a gente, com a vara. O trabalho nosso é ser apenas um transmissor da vida de Cristo até aquela ponta onde os frutos acontecem, onde os frutos fluem. Então você precisa entender, meus irmãos, nesta noite, que a estratégia de Jesus é frutificar por meio da sua vida. Jesus quer frutificar por meio da sua vida. Jesus não projetou para você ser uma vara seca. Ele não quer que o teu relacionamento com Ele seja um relacionamento de parasita, em que você só pega um pouquinho da seiva e não tem propósito algum com isso. Que você só desfruta de alguma bênção que caiu aí no seu colo e você não devolve isso em glória para Deus, você não frutifica na sua vida. Há um propósito de frutificação para você. Deus quer que você gere frutos. Deus quer que você tenha fruto no seu caráter. Deus quer que você aprenda a amar como Ele nos amou. Deus quer que você frutifique na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Frutos que permaneçam e frutos que vão glorificar o nome de Deus. As pessoas vão olhar para a sua vida, vão olhar para a sua mudança, vão olhar para a sua transformação, vão olhar para o seu testemunho, vão olhar para a sua pregação, vão olhar para os frutos que você gerou e elas vão ter que reconhecer dizendo: esse é filho de Deus, esse é um servo de Jesus Cristo, esse caminha com Jesus, esse anda com Jesus, e o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. E a estratégia sua é muito simples, ou a sua receita ela é muito simples. Você precisa permanecer em Jesus. E nós vamos participar logo da ceia. A ceia é o renovar dessa seiva de Cristo em nós.
é o renovado da nossa aliança com Ele, da nossa intimidade, da nossa comunhão. Ele diz que quem participa da ceia tem parte com Ele, tem parte com Ele. E nós participamos para que a seiva de Cristo seja renovada em dentro de nós. E não só no momento da ceia, como uma coisa mística, mas é o ato profético, é um ato simbólico que nós fazemos. Mas o que você precisa ao sair daqui, é continuar vivendo com Jesus, é caminhar com Jesus. Para de complicar a vida cristã. Fala com Ele, conversa com Ele, ore a Ele, leia a Bíblia, faça as coisas simples e se relacione com Jesus. E deixe a presença dEle te mudar, deixe a presença dEle te transformar. Não é o teu esforço que vai vencer esse pecado, mas é a presença de Jesus na sua vida, é a graça de Jesus na sua vida. Não é as tuas habilidades que vão produzir algo para Deus, mas é a presença de Jesus em você. Não é os teus argumentos nas discussões que vão salvar o teu marido, mas é a presença de Jesus no teu lar, contigo, diariamente. Não é a tua insistência de mãe, de pai, que vai botar juízo naquela cabeça dura do seu filho, mas é a presença de Jesus em você. Vai constranger aquele menino quando ele chegar tarde da noite, vai constranger aquelas pessoas quando eles sentirem a presença de Jesus na sua vida. Permaneça em Cristo, esteja em Jesus. E nessa relação, nós vamos gerar frutos que glorificam o Pai. Nós vamos ter uma vida que cumpre o seu propósito, que é glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Você pode ficar de pé comigo? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, de nós mesmos nós nada podemos fazer. Nós não conseguimos produzir o fruto de nós mesmos, Senhor. Nós não conseguimos nos transformar, nós não conseguimos nos mudar. Por mais disciplinado que sejamos, por mais insistentes, nós não transformamos a nós mesmos, Senhor. Nós não mudamos a nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso. Todas as vezes que nós tentamos fazer isso, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós caminhamos debaixo de um jugo, Senhor, que não é o teu jugo, Pai. Senhor, nós também não conseguimos convencer ninguém com os nossos próprios argumentos. Senhor, não somos nós que sondamos os corações, não somos nós quem convencemos o homem do pecado, do juízo da justiça. Então não tem como fazer isso sozinho. Mas, Senhor, ainda assim Tu desejas frutificar através da nossa vida. E a nossa participação é mais simples às vezes do que nós imaginamos. Nós precisamos permanecer em Ti, ó Deus, em Cristo. Nós precisamos extrair de Ti, ó Cristo Jesus, a seiva, a vida, para que possamos produzir resultado, para que possamos frutificar, para que sejamos transformados dia após dia. Conecta-nos contigo, eu te peço. Faça em nós a Tua vontade, o Teu propósito, eu te peço. Diante da palavra ministrada, que Tu tens falado aos corações, Senhor, que Tu traga renovo, Senhor, de relacionamento, renovo de intimidade, de comunhão, e que nós, como Tuas varas, não sejamos varas secas, Senhor, mas sejamos varas que produzem frutos para a glória do Pai, para a glória do Teu nome. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.